programa Infância em Foco de hoje, daremos continuidade à nossa série Abril Azul. Mês de abril, mês de conscientização do autismo, e para conversar sobre esse assunto, eu terei a honra de receber 2 especialistas, uma neuropsicóloga e um psicólogo infantil. Então fica aí que a gente já volta. Cheio de recheio, agora sob nova direção. Venha conhecer o nosso espaço e se surpreenda com o melhor buffet e um ambiente único para você registrar os momentos mais especiais. Conheça o nosso cardápio Premium, Pocket, Festa Escolar e opções para casamentos e debutantes. O nosso salão principal conta com brinquedos variados, área baby no salão integrado, pista de dança, equipamentos de som e iluminação, lounge e mesa de bilhar. Tudo isso com uma área de 1.300 metros quadrados, recheados de muita diversão. Ah, e tem mais! O Cheio de Recheio conta com recreação e muitas brincadeiras para adultos e crianças, com os nossos monitores qualificados para atender todas as idades. Venha nos fazer uma visita. Mais informações através do WhatsApp. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Está começando mais um Infância em Foco. Você aí de casa pode chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos dando continuidade no programa de hoje na nossa série Abril Azul. Uma série especialmente para conversarmos sobre o autismo, afinal de contas, abril é o mês de conscientização do autismo. E para isso eu tenho a honra de apresentar os meus convidados que são especialistas no assunto. Estou aqui com Danilo Goulart, que é psicólogo infantil. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mara. Uma alegria estar aqui de novo, falando desse assunto tão importante. E compartilhar aí com a outra convidada. Quem será essa outra convidada? Será que a gente conhece? Ela também já esteve presente aqui, a Camila, que é neuropsicóloga. Camila, seja muito bem-vinda ao programa. Camila Dias, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de dividir esse espaço com o Danilo, né, para falar sobre esse assunto. Tô com 2 feras aqui, hein? Que responsabilidade e que honra para o pessoal ali de casa poder receber tanto conteúdo aí de vocês. E eu avisei que era uma convocação voltar aqui no programa, ainda
bem que cumpriram, né? Exato. E tudo certo. E agora a gente vai entender um pouco sobre a especialidade de vocês. O que faz uma neuropsicóloga no envolvimento do autismo, que é o nosso tema, e um psicólogo infantil. Então, Camila, por favor, inicia contando um pouco pra gente sobre a sua profissão e seu envolvimento no autismo. Isso. Então, na neuropsicologia, né, eu trabalho exclusivamente com avaliação neuropsicológica. Então, é muito comum que eu receba crianças ou adolescentes ou até jovens adultos, né, que desconfia-se que esteja dentro do transtorno do espectro autista, mas ainda não tem um diagnóstico e vem para a avaliação. Então, na avaliação, a gente vai fazer desde, então, a entrevista, né, no caso de crianças e adolescentes com os pais, fazer as sessões de avaliação com a criança, seguindo todos os protocolos de observação, né, do desenvolvimento infantil e que envolvem as características necessárias para o diagnóstico também, né, do TEA. No caso de adultos, a gente inclusive chama outras pessoas a participar do processo para contar sobre o histórico de desenvolvimento, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então já tinha que estar presente desde lá da infância. E aí, ao longo das sessões de avaliação, os pais respondem questionários, né? Eu sempre faço também, peço para a escola responder algum questionário, relatório. Nas crianças pré-escolares, eu vou até a escola fazer a observação do comportamento da criança no ambiente escolar, na relação com os colegas, para então a gente chegar no diagnóstico ou descartar essa hipótese, né, como acontece também em diferentes casos. E muitas vezes eu também recebo crianças, né, adolescentes com autismo já identificados, já diagnosticados, mas que o médico pede uma avaliação para outros quadros que podem estar, né, presentes, comórbidos, como a gente chama. Então, o TDAH, ou uma deficiência intelectual associada. Então, às vezes já vem com o diagnóstico, mas para avaliação neuropsicológica, para identificar se existe uma condição associada, né, ou até mesmo a questão da ansiedade, depressão nos adolescentes, né? E aí a gente faz o encaminhamento, feito o diagnóstico, a identificação das necessidades, né, daquela pessoa em particular, são feitos encaminhamentos para psicólogos clínicos, para fonoaudiólogos, se necessário, terapeuta ocupacional, se necessário, às vezes fisioterapeuta também pode ser necessário. E aí é onde o Danilo, como um dos profissionais, entra em ação. E aí, como que funciona, como que você atua como psicólogo, Danilo? Olha, Mara, no mundo ideal, né, assim, no encaminhamento ideal, a gente recebe essa criança já com essa avaliação, né, já passou por profissionais como a Camila tá trazendo, que também é um norteador pra gente, pra escola, pra conseguir entender um pouco do funcionamento cognitivo, do perfil dessa criança, né. E na terapia, né, que aí eu faço a parte terapêutica, né? Ou seja, eu faço o acompanhamento com essa criança por um longo período de tempo. Meu objetivo é estimulá-la e ajudá-la no processo de desenvolvimento, né? Então, inicialmente, eu também trago esses pais até para conhecer como que é a dinâmica dessa família, quais são os problemas que essa família encontra, né, nos comportamentos adaptativos, quais são as dificuldades que ela tem na escola. Então, tudo isso para compor um pouco do meu olhar e o que vai traçando um pouco do meu projeto terapêutico, né? Que é sempre singular, né? Ou seja, eu vou conhecer essa criança, como ela funciona, vou me vincular a ela, né? Vou entender do que ela gosta, vou mergulhar no mundo dela e a partir de então eu sou o parceiro, né? Eu costumo dizer assim pra família que eu tô sempre ali do lado dessa criança, auxiliando no processo de desenvolvimento, né? Eu uso o exemplo de uma escada, né? A gente vai subindo, às vezes a gente precisa de um auxílio para um degrau e eu tô ali para ser esse auxílio, né? Não sozinho, obviamente, mas em parceria com a escola, com a família, com os demais profissionais e terapeutas também. Então, o objetivo do psicólogo clínico, né, como a Camila traz, é justamente poder intervir nessas questões. Claro que, dependendo do nível do autismo, né, a intervenção ela é muito ligada ao desenvolvimento, mas em outros aspectos, por exemplo, adolescentes de nível 1, né, a gente já trabalha questões relacionadas à saúde mental, né, porque a gente sabe do impacto da depressão, da ansiedade, dessa sensação de ser o diferente, né, nos espaços escolares e sociais. Então, esse processo é muito importante, né?
E você falou sobre os adolescentes, a Camila também chegou a citar aqui no seu diálogo agora sobre os adultos que chegam até ela pedindo por essa avaliação. É muito comum descobrir somente na fase adulta o autismo? Olha, hoje tem sido, mais. né, Camila? Hoje mais, especialmente o nível 1 de suporte, né? O nível 1 de suporte, normalmente, se não tem características tão marcantes, né? Ou às vezes até por uma comorbidade já presente, pode-se demorar para chegar ao diagnóstico, né, do TEA. E aí acaba se fazendo tardiamente. Então, adolescentes com 11, 12, 14, 17, já fiz bastante avaliações, porque justamente na adolescência que começam a ter inserção social, as dificuldades muitas vezes vão ficar mais evidentes que até os 10, 11 anos, eles são muito cerceados ainda pelos adultos. A professora normalmente, né, no ciclo 1 é uma professora polivalente, então ela faz a intermediação das relações sociais, aí muda para o ciclo 2, aumenta a demanda social, eles vão ter mais dificuldades, vêm os sintomas de ansiedade e depressão, então às vezes eles vêm em função desses sintomas e a gente identifica o TEA presente. Exato, eu acho que aí uma outra coisa, né, até complementando, que no caso ainda das meninas, isso é muito mais comum, né, por conta de uma capacidade do mascaramento dos sintomas, né, Exato. assim, já tive vários encontros com meninas, mulheres, né, que chegaram ao diagnóstico de autismo, que passaram por diversos diagnósticos antes, né, de depressão, de transtorno bipolar, e na verdade, o que a gente foi entendendo em conjunto é que as pessoas só estavam olhando pra pontinha, né, o que estava aparecendo de sintoma, mas não pra estrutura, como ela pensa, como ela entende o mundo, né? Exato. Não foi observado de forma profunda com um olhar como o de vocês, nessa especialidade. Sim, até porque tem essa questão de que se é autista, ele é incapaz. Pelo menos é um pensamento que a gente tem tentado desconstruir ao longo desses últimos anos, né? Então, ela casou, ela tem profissão, ela tem filhos, como ela pode ser autista? Né? E, na verdade, isso é um equívoco. Na verdade, eu assisti até, foi na semana passada, um canal muito interessante, chama Diário de um Autista. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Eu conheci na semana passada. E é um autista adulto. Eu fiquei impressionada com a comunicação, a oratória dele. Gente, dá show em muita gente. Em muita gente. Então, você vê que realmente, assim, dá para superar as barreiras. E agora, conversando justamente sobre isso, sobre descobrir apenas na fase adulta, e aqui a gente faz um programa muito voltado para os pais dos pequenos, vamos trazer agora um olhar da importância de diagnosticar o quanto antes. Quais são os prejuízos principais que vocês conseguem perceber ali na clínica quando descobre tardiamente e começa toda a intervenção de forma tardia? Bom, o benefício de identificar precocemente é justamente encaminhar o quanto antes para as intervenções e favorecer esse desenvolvimento global dessa criança, né? Tanto no que se refere às relações interpessoais, processo de escolarização, né? O desenvolvimento biológico por si só. Assim, é difícil dizer, né? O impacto que tem, porque depende muito do nível, mas mesmo o nível 1 de suporte sofre impacto no diagnóstico tardio, né? O mais clássico que a gente sempre identifica é a presença da ansiedade e depressão na adolescência e na vida adulta, né? Porque eles não foram assistidos, não foram orientados devidamente e vivenciam uma série de dificuldades que às vezes parecem simples, mas só quem convive de perto é que vê que não é tão simples assim, né? Em outros níveis, a gente perde janelas de intervenção, nível 2, nível 3, né, para estimulação da fala, que
que pode estar em atraso, por exemplo, desenvolvimento motor, né? E isso ir desencadeando outras dificuldades posteriores, né? Inclusive no processo de escolarização, alfabetização e tudo mais, né? Sim. Até porque quando a gente pensa autismo, né? Eu parto do princípio, né? Acho que o movimento atual parte do princípio que a gente não está falando de uma doença, né? Ou seja, não se trata de algo que precisa ser diagnosticado e tratado, né? Mas é claro, eu também não estou negando as dificuldades que muitas pessoas autistas têm. Mas eu entendo que um diagnóstico precoce também é garantir para essa pessoa o direito que ela tem de se conhecer e se respeitar. Né? Porque quando eu vou escutar os adolescentes, muitos deles falam: putz, eu achava que eu era o estranho, esquisito, que tinha algo de errado comigo. Exato. Para, não, né? Então, eu acho que você evita esse tipo de pensamento, né? Porque ser autista, ser neurodiverso, né? É uma diferença muito interessante, né? Claro que aí eu acho que a grande intervenção, e acho que deve ser a luta de todos nós, é pensar numa sociedade, numa escola mais inclusiva, né? Para que não haja esse tipo de prejuízo. Mas o diagnóstico precoce só tem a ganhar a família, a escola e principalmente o sujeito, né? E imagino o quanto isso é libertador também para essas pessoas. Sem dúvida. Isso é muito bonito de ver. Esse processo de autoconhecimento, né? Assim, quando muitas vezes eu faço a revelação para o adolescente, né? No consultório, e aí eles falam: nossa, agora eu sei porque eu funciono como eu funciono, agora eu me entendo, né? Porque é exatamente isso que o Danilo descreveu, especialmente no nível 1, né? Adultos, adolescentes vivenciam muito esse sentimento de não pertencimento, né? De estranhamento, de não ter ressonância social, né? E eu acho que a família também passa a compreender, né? E também se desculpabiliza muitas vezes, né? Porque a gente vê muitas mães que carregam esse fardo da culpa, né? O que eu fiz? Porque elas também são cobradas disso, né? Olha, crianças mal educadas, crianças que não respeitam isso ou aquilo. Então, assim, entender que não é a mãe que falhou, ou o pai, ou a família, né? Mas é que é um funcionamento diferente, que é difícil muitas vezes, mas que é possível de ser apoiado, né? Perfeito. Tenho muitas outras dúvidas, quero trazer tópicos bem interessantes aqui pra gente, pros pais, mas vai ficar para depois dos nossos comerciais. E você fica aí que a gente já volta. Cheio de Recheio, agora sob nova direção. Venha conhecer o nosso espaço e se surpreenda com o melhor buffet e um ambiente único para você registrar os momentos mais especiais. Conheça o nosso cardápio Premium, Pocket, Festa Escolar e opções para casamentos e debutantes. O nosso salão principal conta com brinquedos variados, área baby no salão integrado, pista de dança, equipamentos de som e iluminação, lounge e mesa de bilhar. Tudo isso com uma área de 1.300 metros quadrados, recheados de muita diversão. Ah, e tem mais! O Cheio de Recheio conta com recreação e muitas brincadeiras para adultos e crianças, com os nossos monitores qualificados para atender todas as idades. Venha nos fazer uma visita. Mais informações através do WhatsApp. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que...
trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta, vamos seguir o nosso bate-papo sobre o autismo com nossos especialistas, mas antes eu tenho um recado especial para você aí de casa, da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é a melhor escolha para você que estava aí em dúvida em qual escola matricular os seus filhos, agora não tem mais. E agora sim, retomando aqui no nosso bate-papo com os nossos especialistas, Danilo e Camila. E agora vamos falar sobre inclusão. E inclusão começa de casa. A gente depois vai querer conversar um pouquinho, com certeza, nas escolas, ajudar os pais que descobriram recentemente que o filho tem autismo, qual a melhor escola, como fazer essa escolha, como direcionar, mas antes vamos começar de casa. Como que nós, pais, podemos conversar com os nossos filhos sobre os colegas que têm autismo? Porque as crianças, elas têm um olhar curioso. E às vezes vem pra gente algumas perguntas que pros pais a gente fica naquela saia justa. Como que eu respondo? Qual que é a melhor forma? De que forma que eu respondo para conduzir o meu filho a ser um bom ser humano, a tratar bem o colega, a incluir ele nas brincadeiras? Como que a gente responde, por exemplo, uma pergunta: mamãe, o meu coleguinha da escola, ele é diferente, por que que ele faz algumas coisas diferentes? Por que que ele ainda não fala igual a gente? E como que a gente pode responder para essas crianças? Bom, Mara, eu acho que o primeiro ponto é a gente lembrar que a criança ela aprende essencialmente pelo exemplo. Né? Então, assim, a gente precisa se perguntar: eu sou uma pessoa inclusiva? Né? Eu sou um ser humano que sou educado e solidário com as pessoas? Né? Se sim, eu acho que já é meio caminho andado para o filho se espelhar nesse exemplo. Né? Até porque a gente sabe que as crianças, elas estão em processo de aprendizagem, então elas não nascem preconceituosas, elas não nascem más. Né? Então, eu acho que isso é um ponto inicial. Segundo, a gente precisa de informação, e eu acho que esse seu trabalho esse mês está contribuindo muito, né? Porque a gente precisa entender o autismo a partir de uma perspectiva moderna, né? Não como a gente tinha antes, que era uma doença que necessitava de uma exclusão, que deixava essa criança afastada, né, de uma escola regular, por exemplo. E por fim, falar abertamente. Né? O fato da criança da sua sala pular, correr, se morder eventualmente, é por conta do autismo, né? É por conta de que ela é autista e ela é diferente. E aliás, eu acho que vale a pena a gente dizer que valeria muito mais a pena a gente não falar do diferente, mas das diferenças, né? Até porque as crianças numa sala são completamente heterogêneas, né? Então, vamos lá, vamos brincar de falar sobre as diferenças. Olha que bonito, as cores, os cabelos, os tamanhos, né? Os jeitos. Então, abordar o autismo talvez seja uma porta de entrada para auxiliar as pessoas a se desenvolverem de forma mais tolerantes para a nossa sociedade, né? Camila, deseja complementar? Não, é perfeito o que o Danilo falou, né? Eu defendo que a gente constrói uma cultura inclusiva a partir das nossas práticas, né? Então, na minha prática como mãe, como que eu explico as diferenças para o meu filho, e as diferenças que é isso, não são só pelo diagnóstico, né? Elas passam por habilidades, inclusive, né? Um corre melhor que o outro, um pinta e desenha melhor que o outro, né? E tudo bem, porque cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua diversidade, né? E hoje a gente tem, então, o primeiro ponto é ter conhecimento dessa informação para poder falar, né, com mais propriedade sobre esse assunto, e a gente tem muitos recursos lúdicos, né? Vídeos, livros, que vão ajudando as crianças desde muito cedo a terem essa cultura inclusiva, essa prática inclusiva no dia a dia delas, né?
Inclusive os pais, que aqui a gente está falando de alguém de fora, já educando as crianças, ensinando sobre... Achei muito interessante o que o Danilo trouxe, não é a diferença entre as crianças. As diferenças ali em comportamentos, em outras coisas, peculiaridades, mas não entre os indivíduos. Achei muito bacana isso. Mas agora os pais também das crianças, principalmente os pais que acabaram de receber o diagnóstico, que fica numa fase muito perdida, sem saber quais profissionais recorrer, sem saber como se comportar, sem saber como agir. Falando ainda sobre a inclusão na sociedade, existe aquele dilema. E agora? Eu preciso proteger o meu filho, garantir a proteção física dele, inclusive até emocional, dependendo principalmente do nível, a gravidade se torna ainda maior, mas ao mesmo tempo ele precisa interagir com outras crianças, ele precisa começar a desenvolver uma autonomia. Como que vocês orientam esses pais? Eu acho que é fundamental, né, as crianças terem a oportunidade de estar em todos os espaços, né? A gente sabe das dificuldades de muitos comportamentos autísticos, né, que os pais falam, é difícil ir para o mercado, é difícil ir para uma praça, é difícil ir para a escola, mas ter esse suporte de uma equipe, né, e de uma escola que seja inclusiva, né, isso facilita muito o percurso, né? Então, eu acho que é garantir essa possibilidade, né, para que as crianças estejam aí aprendendo, porque a gente sabe que elas vão aprender, né? Isso é uma garantia que nós temos, né? E é uma aposta que todos devemos fazer, né? A criança, mesmo autista de nível 3, se a gente não aposta que ela é capaz de aprender, a gente já não vai mais fazer nada por ela, né? Então, acho que e ajudá-la a aprender é expor ela nos espaços sociais. E aí eu entendo dessa preocupação da proteção. E a gente observa muito que às vezes há um excesso de proteção quando a criança tem alguma deficiência, né? Legítimo, a gente entende. Mas é importante lembrar que elas precisam crescer e que ela precisa ser adolescente e precisa ser adulta, né? No sentido assim, não dá para infantilizar sempre, né? É preciso respeitar a fase em que elas estão vivendo, né? E elas vão gostar disso, né? Até porque elas se sentem diferentes, né? E eu sempre falo para os pais, né, que quando você faz avaliação, às vezes você é o primeiro que vai dizer aquele diagnóstico, né? Então eu passo muito por essa situação. E eu digo, o diagnóstico não muda quem seu filho é. Explica quem ele é. Explica por que ele se comporta como se comporta, né? Porque ele tem esse perfil. Mas a gente precisa conhecê-lo. Então, a partir de agora que a gente tem isso bem traçado, quais vão ser os melhores caminhos para essa intervenção? E a superproteção, ela é tão prejudicial para o desenvolvimento quanto a negligência, né? Então, eu preciso tomar cuidado para não superproteger, subestimando as capacidades do meu filho, né? E nem expô-lo demais, superestimando essas capacidades. Por isso que o acompanhamento numa equipe multiprofissional que vai direcionando essa família, né, para as habilidades, capacidades, forças e fraquezas, né, como nós costumamos chamar, vão ajudando esses pais também nesse processo de tomada de decisão, nesse processo de como eu devo intervir, como eu devo manejar determinados comportamentos que são mais difíceis, né, outros podem ser mais fáceis, né, e cada família vai ter sua demanda, né? Então, eu sempre digo para os pais, estudem, conheçam, né? E o diagnóstico não muda quem seu filho é. E você é a pessoa que mais conhece ele. Nem nós, profissionais, conhecemos seu filho como você conhece. Então, estude para você poder questionar, inclusive, a equipe, para você brigar pelos direitos dele, porque ele vai precisar que você faça isso por ele. Olha só, a equipe toda falando a mesma língua, né? Que, sem combinar, na semana passada eu entrevistei a Lívia Caselli, que também é neuropsicóloga, e ela falou praticamente assim, quase as mesmas palavras, que ela orienta os pais. Olha, não vai ter melhor pessoa para conduzir o processo do que vocês em casa. Claro que os profissionais dão uma luz que, assim, é essencial nesse caminho, né? Nessa trajetória. Mas os pais, com certeza, e até esse ponto que vocês citaram também, de dar mais autonomia, liberdade, até para as crianças neurocomuns, a gente precisa disso também, né? É que realmente tem aquele
super excesso, aquela super proteção, e tudo que é em excesso a gente sabe que não dá certo. E sobre as escolas, que sempre tem esse dilema. Eu sei que aqui vai depender muito do nível, né? Do autismo. Mas, imagina um pai que pela primeira vez deseja matricular o seu filho na escola e nesse momento ele se encontra perdido, porque ele não sabe se ele procura uma escola especial, se é a escola da rede convencional, caso seja uma escola particular, quais que são os pontos que ele deve avaliar nesse sentido? A primeira coisa que ele precisa saber, quem que ele procura? Vocês sabem? Eu sei que esse é um assunto... Eu olhei pra Camila. Vamos lá, Camila. Como ele já vocês uma saia justa, né? Se não for pra ser assim, a gente não tem jeito. Assim, do ponto de vista legal, hoje o que a gente tem em termos de política pública? Toda criança, independente das suas capacidades e necessidades individuais, tem direito ao sistema regular comum de ensino. Ou seja, todas têm direito a estarem numa escola pública ou privada regular comum, né? Nós temos instituições especializadas, né? Hoje funcionando numa dinâmica muito diferente de 20 anos atrás, e a mesma lei vai dizer que casos excepcionais devem ser estudados na sua particularidade, porque se esse aluno não se beneficiar do ensino regular comum, para ele, de repente, ele pode se beneficiar mais do ensino especializado, né? Mas é para ser a exceção e não a regra, né? Então, assim, pensando numa criança pequena, pré-escolar, né, que vai iniciar a sua vida escolar com esse diagnóstico, ela vai para a escola comum, seja uma escola privada, seja uma escola pública, né? Até porque muitas vezes a criança que vai posteriormente para uma escola especializada, se for o caso, né, normalmente tem uma deficiência moderada, intelectual, né? Moderada, severa ou profunda associada, tem limitações na sua vida funcional, né? E que pouco se beneficia do ensino regular comum. Mas a orientação é sempre procure o sistema regular comum. Eu digo isso para todos os pais de crianças que têm um desenvolvimento típico ou não, né? Qual que é a melhor escola? Aquela que você se sente confortável. Falo, visita, vai conhecer, né? Seja pública, seja privada. Você precisa sentir confiança naquele espaço, né? Com certeza. Então, nunca eu recomendo uma escola. E tem pais que perguntam, que escola você recomenda? Eu falo, olha, depende do que você está buscando, depende do que você é capaz de suportar, porque escola perfeita não tem. Né? Então, o que eu, como mãe, como pai, sou capaz de suportar para o meu filho, né? Porque perfeito não vai ser. Então, o que ali oferece? Pode ser que para via de regra, assim, né? Os médicos neuropediatras falam, para criança autista, uma escola menor tende a ser mais indicada. Eu já acompanhei criança autista que estuda em SESI, que é enorme, e desde pequenininho e se adaptou tá super bem. Né? Então, cada caso é muito particular. Vai depender de como a criança também, esses pais vão estabelecer o relacionamento com a escola, né? O que a escola é capaz de ofertar, né? O quão confortável é para eles esse ambiente escolar, né? Para os pais, para o filho. Perfeito. Eu acho muito bonito que a Camila traz, assim, né? Dos pais visitarem as escolas. Eu até brinco, falo assim, vai lá, sente o cheiro, vê se sente confortável, né? Você gosta. Você tá bem naquele lugar? Sente confiança? Então é a melhor escola, né? E uma coisa para a escola, assim, que é um desafio que a gente conversa muito com os educadores, né? Do desafio da inclusão. Mas o que é importante marcar que existem métodos, existem alternativas de ensino para as pessoas autistas. E é uma tecnologia tão simples, tão fácil, né? Claro que a gente vai encontrar outras dinâmicas e outras problemáticas da escola como um todo, mas é importante a gente dizer isso também, né? Que a gente já tem essas tecnologias. Exato. Gente, deixa eu dar uma notícia pra vocês. A gente tava aqui na preocupação de não dar tempo de falar tudo que a gente queria. E não é que tiramos de letra. Conseguimos, o programa chegou ao fim. Mas eu quero encerrar de uma forma especial. Daqui a pouco a gente se despede, mas antes eu quero que o Danilo compartilhe. Eu
Pedi isso para ele, ele aceitou, de compartilhar um caso de sucesso do atendimento clínico. Tá? Já escolheu um, Danilo? Que são, olha, Mara, você me coloca numa... Não, gente, é assim, sabe? Com jeitinho, com jeitinho. Não precisa citar nomes. Não, nem posso, não precisa. de maneira alguma. E aí que essa história... traga uma mensagem final para os nossos telespectadores. Joguei a bola para você, Danilo. Agora você se vira aí. Senhora, e eu tenho tempo, eu tenho que me virar rápido, né? Não é uma coisa que eu posso pensar. Na verdade, pessoal, Mara, né? Assim, faz 13 anos já que eu trabalho como psicólogo clínico, então são histórias, assim, muito diferentes umas das outras, com sucessos em todas, porque eu acho que o trabalho, ele não tem fracasso, né? Eu acho que quando a gente está disposto, família, terapeuta, e a criança tem uma baita de uma vida, não tem como dar errado, né? A questão é o que a gente considera como um sucesso, mas eu me lembrei de uma pessoa que eu acompanho ainda, de um menino, né? Ele chega bem pequenininho, assim, eu tenho uma casinha de madeira, só para dar um exemplo para as famílias ou para quem trabalha com criança, tem uma casinha de madeira, ele sentava, ele passava 50 minutos abrindo e fechando a portinha de madeira. Era a única coisa que ele fazia. O que a gente notava nesse momento? Uma dificuldade absurda de brincar, de compartilhar atenção comigo. E eu brinco que às vezes eu até me fantasio de palhaço ali, né? Pra conseguir de alguma forma me conectar. Hoje, eu vi ele essa semana. Se eu falar o dia também, as pessoas podem imaginar quem é. Mas eu vi ele essa semana. Hoje, ele é um menino que já entra falando, brincando, fantasiando, me contando histórias. E assim, é uma transformação absurda. Claro, isso não sou eu, né? É todo o recurso que essa criança teve o privilégio de ter da escola, da família, dos demais terapeutas. Mas o que eu quero dizer é que hoje as brincadeiras são tão intensas, são tão... simbólicas, bonitas, que é o tempo todo inventando, me chamando, brincando. Agora eu vou lá no mercado comprar e vem com o carrinho. E assim, pra gente que trabalha com psicologia, isso é uma riqueza. É de uma riqueza, de uma saúde mental, assim, que você vê aquela criança paralisada e hoje você vê essa criança completamente aberta pro mundo, assim, né? Então, é o que eu me lembrei agora, mas acho que toda a história é uma história de sucesso. Todos. É o que veio em mente primeiro. Exato. Uma mensagem final de vocês dois, bem sucinta, para as pessoas que estão nos acompanhando em casa. A Mara tá gostando de pressionar a gente. Gente, é assim, ó, conforme vocês voltam no programa, o nível vai dificultando, eu tô percebendo, sabe? a gente exatamente, a gente vai subindo. Tô gostando disso. Na terceira vez, já recusam, pelo amor de Deus. Não, jamais. Considerando que a maioria das pessoas, né, que assistem ao programa são pais, né, de filhos com desenvolvimento típico ou não, né, é acreditar na potencialidade, no desenvolvimento das crianças, né, nas capacidades individuais, comparar sempre a criança com ela mesma, que aí os sucessos são possíveis de serem observados, né, às vezes os pais olham só pela falta, ainda não fala, ainda não está alfabetizado, ainda não isso, ainda não aquilo, mas e tudo que ele já conquistou? Né, comparando ele com ele mesmo. Então, o que eu sempre falo muito para os pais é, primeiro, estudem, conheçam, né, e acreditem no desenvolvimento, porque ele só se encerra no fim, de fato. Ótimo. Que lindo, que difícil agora. Faço delas minhas palavras. Exatamente, obrigado, Camila. Não, mas eu fiquei pensando até no que a Camila traz, assim, da importância dos pais olharem para os seus filhos e reconhecer que a grandeza e a beleza tá neles mesmos, né? Porque eu ouço muito essa preocupação com o entorno, né? Olha o que ele tá fazendo, olha não sei o quê, mas olha para ele e o cara tá muito bem. Então, assim, eu acho que às vezes ignorar um pouco essa normatividade que a gente vive, né? Assim, tem que ser normal. Não tem que ser normal, ninguém é, né? Então, é poder cultuar essa beleza da diferença. Acho que é isso. Encerraram com chave de ouro. Não esperava menos de vocês. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Foi um programa riquíssimo. Eu amei, fico feliz cada vez que vocês voltam aqui à casa. E vão voltar outras vezes, tá? Com certeza. Para você aí de casa que esteve com a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigada. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho desses dois, que olha, são feras mesmo no assunto, vai ficar aqui embaixo o contato para vocês. Fique com Deus e até a próxima.